ano começando, os primeiros dias aí, hoje é o dia 8, oitavo dia do ano de 2026 e inevitavelmente a gente não pode deixar de falar que nesses primeiros começos, nos primeiros dias do ano ali, geralmente é onde as pessoas começam a fazer seus planejamentos. Alguns anotam isso, suas planilhas fazem de uma forma muito organizada. A verdade é que a grande maioria acaba pensando sobre. E tudo bem, na verdade, isso é maravilhoso, você poder organizar, planejar, sonhar, colocar num papel, isso é bom. E dentro dessas questões, algumas frases, elas acabam que surgindo com muita clareza, inclusive virando até muitas vezes meme na internet. Por exemplo, não necessariamente a frase, mas algo relacionado a começar a fazer exercícios, começar a fazer uma dieta. Pessoas que começam o ano planejando fazer tudo diferente. Talvez uma faculdade, uma promoção no trabalho e está tudo certo. Na verdade, tudo isso que eu falei aqui é bom, é saudável, é fundamental para as nossas vidas. O tão sonhado casamento também. Você que é solteira precisa, ou solteiro precisa dar um amém no seu lugar, ou pelo menos guardar o seu coração, pegar essa palavra. Porque mesmo que talvez você não esteja nem se relacionando com alguém, né, não tenha um relacionamento ainda firmado, pode acontecer esse ano ainda, amém? Engraçado que isso eu escrevi, tá? E enquanto eu escrevi isso, eu lembrei de uma coisa. E aí eu não posso já te contar, né? Estávamos nós em algum momento aqui na igreja, de escala. E aí a gente era o nosso grupo, né? A gente pegava escala junto, fazia tudo e tal. E tinha uma pessoa em específico, que essa pessoa, ela começava a fazer assim, fulano vai me dar tal presente no meu casamento. Fulano vai me dar tal presente. Aí outra pessoa, ciclano vai me dar tal coisa no meu casamento. Você vai me dar tal coisa, hein? Beleza. Isso você ouvindo a primeira vez, legal, tá? Beleza, amém. Principalmente porque essa pessoa nem namorava no momento. Só que isso aconteceu por várias vezes. Até que chegou um dia que eu falei assim, tá certo. Se você casar esse ano, eu te dou. Sabe o que aconteceu? Ela casou nesse mesmo ano. Falei, caramba, eu fiquei pensando, será que eu estava travando? Não sei. Não sei, né? E sabe o que aconteceu? Eu fui lá e comprei um presente para a pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque você está aí, às vezes, aí, sem saber, não tem ninguém, olha aqui, não tem ninguém, não vejo ninguém com o meu perfil. Mas confie em Deus, quando começou, se você estiver conectado com aquilo que Deus tem para você, pode ser que seja esse ano. Mas, brincadeiras à parte, claro, não tem nenhum problema você planejar, muito pelo contrário, isso é fundamental e necessário. Só que o grande detalhe é que muitas pessoas nesse exato momento estão pensando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse ano é o ano da mudança, da virada, eu vou fazer. E isso tanto em coisas pessoais que você, mais uma vez, deve fazer e faça, mas coisas também relacionadas à igreja. Talvez é um ano que você entrou pensando, vou me dedicar mais, esse ano eu vou conquistar isso da parte de Deus e está tudo bem novamente. Só que, como a Bíblia muitas vezes nos ensina, o importante não é você começar bem, mas você finalizar bem. Obviamente que a Bíblia não está falando de um período específico, está falando da nossa jornada de fé. Não importa como você começa, mas ela nos ensina, importa como você termina. E o que isso tem a ver então com aquilo que eu vou falar hoje? É a execução das coisas. Porque muita gente acaba que até querendo, mas não executando. Até sonhando e planejando, mas não dando play, não dando um primeiro passo. E andar com Deus é a mesma coisa, porque se você pegar a sua palavra, a sua Bíblia e a palavra do Senhor, se você abri-la, você vai ver que existem várias e várias promessas do Senhor para mim e para você. E elas estão lá, são palavras verdadeiras. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, sonhos, projetos. Só que muitas pessoas acabam que não vivendo. E deixa eu falar algo para você, o mais interessado em que todos nós possamos prosperar é o próprio Deus.
E não entenda a prosperidade como riqueza nessa terra. Entenda a prosperidade como a presença do Senhor. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem um cara que pergunta assim, um pastor bem conhecido. Ele fala assim, num culto às vezes, ou em reuniões, ele pergunta: o que é mais importante? Você ser pastor ou você ser empresário? E a galera fala, a maioria, ser pastor. E aí ele fala assim, mas tem igreja que Deus não te deu. E a sua empresa possivelmente foi Deus que te deu. Então eu não quero colocar aqui funções ou situações específicas, mas eu quero colocar aqui, todos nós precisamos acelerar o nosso passo para vivermos aquilo que Deus tem para nós a partir de agora. Inclusive, talvez algumas coisas aqui elas se conectem com aquilo que foi pregado no domingo e está tudo bem. Se você achar que a gente está repetindo, o problema não é a repetição, é você que talvez ainda não conseguiu entender aquilo que Deus está fazendo. Só que, como eu falei, para esse novo tempo e essa nova estação, e você está assim no novo tempo, na nova estação, no novo ano, é preciso que eu e você nós possamos nos movimentar na direção daquilo que Deus tem sinalizado para nós. Deus em todo o tempo Ele conduziu a sua igreja, conduziu o seu povo. O problema é que muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para dar mais atenção àquilo que é aparente. E posso falar? A gente está assim no novo tempo e na nova estação. Existe novidade de Deus para mim e para você. Nós vamos ver muita coisa boa nesse ano, mas haverá problemas também. Haverá gigantes que querem derrubar eu e você, nos derrubar. Só que isso que eu acabei de falar aqui para mim, para vocês, para todos nós, aquilo que eu acabei de comentar aqui, não pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. As dificuldades, os problemas não podem atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nesse tempo e nessa estação. Os problemas que vão surgir, eles não podem atrapalhar, nem tampouco esfriar a sua fé por nada. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos andar com o Senhor com os nossos olhos da fé. E olhando o cenário do mundo, o cara vem falar que há uma nova estação do Senhor para nós. Aí você vai parar para aquilo, você vai dar uma olhada num cenário mundial e você fala, caramba, acho que essa novidade talvez não seja tão boa assim, né? Até porque novidade está falando de algo novo. Não está falando de algo bom que será novo. Ou algo novo que será bom. Mas independente da estação, o que nós precisamos é confiar na palavra do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Livro de Números, capítulo 13. A chave sempre será manter o coração confiante em Deus. Essa é a chave para o sucesso. Números capítulo 13, 1 e 2 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Até aí por enquanto. Como eu sempre gosto de pontuar, essa história aqui provavelmente todo mundo já conhece. Não é a primeira vez que você está ouvindo, certamente não será a última vez que você ouvirá, mas traz coisas específicas demais para nós. Porque o que está acontecendo aqui para Israel, o povo de Deus? Eles estavam entrando também no novo tempo, na nova estação de Deus para a vida desses homens. Passando bem rápido aqui a história. Todos sabem que o povo de Israel foi parar no Egito através de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos. Foi para lá, você sabe a história.
Daqui a pouco José ele alcança o favor do Senhor e vai comandar aquele lugar. Tempo de bonança, tempo de fome, de muita fome e escassez. A Bíblia fala que todo mundo agora tem que ir até o Egito para poder pegar mantimento. Afinal de contas, não tinha comida em lugar nenhum, porque tamanha era a escassez em um determinado período. A Bíblia fala que a família de José vai para lá, eles começam a crescer, se multiplicar, e agora eles passam a ser escravos no Egito. Obviamente eu fui bem rápido aqui, mas tem um timing para cada situação. Mas só para você, caso não saiba, entender o que está acontecendo. E a Bíblia fala que em um determinado momento esse povo começa a clamar ao Senhor, Deus ouve o clamor deles, agora eles passam a viver algo novo. Eles saem da escravidão do Egito. Deus, através de Moisés, vai lá e conduz o povo à liberdade, e agora eles estão caminhando no Egito. Saindo do Egito, caminhando pelo deserto. E o que está acontecendo aqui agora é que Deus ele deu uma ordem específica para Moisés. Ele fala assim: Moisés, escolhe 12 líderes, um representante importante de cada tribo, para que eles possam ir olhar a terra. E como eu falei, tudo isso vocês já sabem. Só que tem uma coisa que é muito interessante no verso. Porque quando Deus ele dá a ordem para Moisés, ele fala assim, ó: pega 12 homens, 12 príncipes, e vai olhar a terra que eu já dei para vocês. Em outras palavras, é isso que ele está falando. A terra já é de vocês. A nova estação vai chegar. Vocês são donos daquilo que vocês passam agora a contemplar. É isso que está acontecendo. Resumidamente é isso. Trocando uma palavra ou outra, é o que está acontecendo. Deus já deu ao seu povo aquela terra. Como eu falei, já é de vocês. E posso falar, todas as versões que eu fui conferir, essa é a ordem de Deus da mesma forma. Que deixa muito claro que a terra já pertencia a eles. Como tem muitas coisas que Deus já liberou para você, já te pertence, ainda não chegou a hora. Você talvez não visualizou, ainda não conseguiu tocar, mas já é seu. E eu não quero aqui vender uma ideia de positividade motivacional, não. Eu quero na verdade falar para todos vocês que o que importa é você sempre confiar no Senhor, que mais hora menos hora Ele vai fazer aquilo que Ele mesmo prometeu. Então, para que você possa viver nesse novo tempo, nessa nova estação, nesse novo ano, as promessas do Senhor, todos nós precisamos confiar nele, independente do que aconteça. Só que algo precisa ficar muito claro dentro disso que eu estou falando para vocês. Primeiro você tem convicção das palavras de Deus sobre você? Você tem convicção de quem Ele é? Porque se a resposta para essas duas perguntas é não, corre um grande risco de quando você vê ou se deparar com o primeiro problema, você olhar para trás e desejar as coisas do passado. Só para que você possa guardar no seu coração aquilo que provavelmente você já sabe. Jó 42:12 fala assim, parte B, aliás, vou ler tudo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Salmos 33:10-11, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Provérbios 21:30 ao final fala assim, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Sabe o que esses versos eles falam? Que os planos do Senhor eles não podem ser frustrados. Por isso que aquilo que Ele já deu, aquilo que Ele já prometeu é nosso. Aquilo que Ele já tem olhado para você, já tem liberado para você é seu. Só que como é que Deus nos chama a andar desde sempre, andar por fé? Eu começo a adorar não por aquilo que Ele vai fazer, eu adoro por aquilo que Ele já fez. Eu começo a agradecer a Deus não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez.
Você sabe muito bem, o tempo do Senhor é completamente diferente do nosso. Só que entender essas verdades, de fato, vai ser o diferencial para que você possa sair da planejamento, sair do projeto para executar aquilo que você tem colocado aí no papel, ou pelo menos tem colocado aí na sua mente. Porque, mais uma vez, nós estamos sim, de fato, num novo tempo. Só que deixa Deus fazer por você. Muitas vezes nós queremos ajudar o Senhor. Biblicamente falando, toda vez que o homem foi ajudar a Deus, deu errado. Porque posso falar, Deus, Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus. Mas nós precisamos dele em todo o tempo. A Bíblia vai falar que Deus é uma promessa a Abraão. Só que aí Sara olhou para a sua dificuldade, você conhece a história. E aí ela cede a sua serva para que ele pudesse cumprir a promessa. Só que Deus não pediu a ajuda deles com relação a isso. O que Deus espera de nós é que a gente possa confiar na palavra dele. Se eu confio em Deus, se eu confio na sua palavra, o mais ele irá fazer. Salmos 37:5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Voltando para o capítulo 13, nós vemos que Moisés, de fato, ele obedece ao Senhor. Então ele vai lá e escolhe 12 homens e dá as ordens, para que eles pudessem ir por um determinado caminho, subisse a montanha, olhasse algumas questões lá. E ele ainda fala assim, traz o produto da terra. Traz o produto da terra. E Deus é tão bom que o momento em que esses homens eles estão indo olhar a terra é o tempo das primícias. Então era o tempo que a terra estava produzindo os seus frutos. Então veja, Deus, na palavra que deu para Moisés, ele já falou: a terra é de vocês. Alguém talvez possa olhar para o texto e falar assim: tudo bem, mas aí Deus falou que a terra era deles para Moisés, não falou para os 12. É um pensamento ruim? Não. Só que esses 12, eles viram quando o mar se abriu e eles passaram com os pés a seco. Esses 12, eles viram que o maná caía do céu, a provisão do Senhor. Esses 12, eles estavam quando eles se depararam com o mar, e lá atrás veio o exército do faraó. E eles viram que Deus proveu em todo o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos de fora é muito mais fácil. Mas quando você vivencia algo que Deus está falando, as dificuldades que o mundo muitas vezes nos oferece, é onde muitas vezes a nossa fé ela diminui. É onde você pensa muitas vezes em olhar para trás. É onde muitas vezes pessoas acabam querendo desistir. Então não é um pensamento ruim quem talvez pense dessa forma. Mas eles viram mover o poder, os milagres do Senhor. Eles também estavam quando lá ainda escravos, as pragas só atingiam os egípcios, não atingiam o povo de Deus. Eles estavam lá, possivelmente. Só que esses homens, como você bem conhece a história, eles preferiram olhar para aquilo que era aparente, pelo menos a maioria deles. Mas posso falar o que nós precisamos deixar de lado para esse novo tempo? Amém? Deixa eu voltar aqui 2 capítulos. A Bíblia vai falar em Números capítulo 11, do 1 ao 9, eu vou ler aqui menos que isso, mas depois você anota aí, lê na sua casa, se assim você quiser. Diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles.
E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? E por aí vai. Vou ler só até aqui para a gente ganhar tempo. Você veja que, mais uma vez, o povo está entrando no novo tempo, na nova estação. Agora não é somente a palavra, a promessa, que já é maravilhoso, já aquece os nossos corações. Veja você, saber que Deus tem algo para fazer, embora Ele não tenha dado a data para você, mas isso já cria uma expectativa, já cria uma alegria no seu coração. Agora você sabe que vai, porque Deus está operando, Deus está fazendo. Alguns sinais eles começam a acontecer, e isso vai validando a sua fé, vai validando a palavra do Senhor. É o que está acontecendo. Só que algumas características ainda estão enraizadas nesse povo. E isso vai atrapalhando eles em todos os momentos. Porque você vê aqui, o povo agora passa a murmurar. Porque agora já não tem carne para eles comerem. Agora eles passam a murmurar porque eles querem a cebola do Egito. Eles querem agora os pepinos, os melões. Eles querem agora os alhos. Então eles começam a reclamar. Na verdade, um grupo ali entre eles começam a reclamar. Daqui a pouco todo mundo reclamando. Daqui a pouco todo mundo achando que vai morrer. Por quê? Porque eles desejaram aquilo que era do passado. Porque eles queriam comer do Egito, a carne do Egito, a comida de lá. Eles começaram a desejar o lugar que eles eram escravos. Para você ver como muitas vezes a falta de fé, a desesperança leva você a querer coisas que não fazem nenhum sentido. E o que nós vemos é um povo murmurando, é um povo reclamando. E essa é uma característica que não pode estar no meio da igreja. Se você quer ver algo novo da parte do Senhor, a murmuração tem que sair dos seus lábios o quanto antes. Porque quando você tem a característica de estar murmurando, você não consegue ver nada de bom. Você só gasta tempo murmurando, reclamando. Tudo está ruim, tudo é um saco, tudo é um peso, tudo é difícil. É um murmurador. Talvez você conheça alguém assim, não olha para o lado. Se a pessoa não achar que é ela. Posso falar de verdade, eu detesto gente que murmura. Eu detesto. Já falei para vocês aqui uma vez alguns exemplos da vida. Eu detesto com as minhas forças murmurador. Porque o cara começa murmurando aqui, aí ele nem tinha percebido, daqui a pouco ele também está murmurando, é verdade, né, velho? Aí começa ele murmurar, aí depois sai ele também murmurando, esse café é ruim pra caramba, todo mundo murmurando. Daqui a pouco é um fermento mal que é a murmuração. Aí não existe mais alegria, porque é como se Deus fosse obrigado a fazer algo por mim e por você. Porque eu e você, nós somos muito bons. Nós merecemos muitas coisas. Nós somos dignos de muitas coisas. Só que não. Aquilo que nós merecemos, Ele já fez. E quando eu entendo isso, eu não tenho mais motivo para reclamar. Mas eu queria isso, está tudo certo. Você pode ter o que você pode sonhar e planejar. Mas se Deus não fizer, o que importa é a presença do Senhor. Ah, não tenho aquela carne que eu queria, mas eu tenho um maná, o pão que desce do céu. Era a realidade do povo. Sabe o que Deus fala? Vai lá, de manhã lá, tal horário você pega a porção de hoje. Mas não pega de amanhã não, porque amanhã eu venho de novo e libero novamente. Com exceção do sexto dia que você pega por 2, para que a terra descanse. Mas na segunda-feira, no nosso calendário, a mesma coisa, vai lá de manhã e pega a tua porção, vai para casa, se alimenta, é renovado, porque no próximo dia vem novamente a porção do Senhor. E obviamente que o maná, ele trata de algo físico, um alimento para recobrar as suas forças. Mas isso também exemplifica o que eu e você nós precisamos ver do Senhor todos os dias e buscar a porção dele, para que haja um renovo, para que haja uma restauração, para que haja um fortalecimento. Então eu pego de hoje para hoje, amanhã eu vou lá novamente, e estou lá novamente buscando a minha porção, o maná que vem do céu. E posso falar para você, se você não tem buscado o maná, você está fraco espiritualmente. Porque é muito fácil, toca uma canção, vamos cantar, vamos pular e tal, vou na célula lá e tal. Que tudo isso é bênção, mas o seu
Relacionamento com o Senhor não pode falhar em momento algum. Porque senão será, sim, uma nova estação, um novo tempo, mas você sempre no mesmo lugar. As pessoas, aí eu vou para a academia. Aí você olha e você fala, você não vai para a academia. Faz 5 anos que você tem a mesma conversa. Então, para esse novo tempo, a murmuração precisa sair do nosso coração, das nossas bocas. O lugar de murmuração é a gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Muito melhor que murmurar ou reclamar é agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Então nós vemos que o povo constantemente se queixava. E quando você para olhar, sempre houve a provisão do Senhor para esse povo, para o seu povo. Quando nós vamos para o 31 ao 35, fala assim, ó, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 12 homeres. E eles estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios, e ali o povo partiu. Veja que houve uma punição para aqueles que desejaram, que rejeitaram. Então, deixa eu achar que eu vou ler para vocês, uma parte que é muito interessante. Como aqui pega tudo, não sei qual é a versão, não sei qual é o versículo, mas se o Data Show pegar aí, fala assim, ó, ainda, acho que é mais ou menos o 6, 11, 6, 5, 7. Fala assim, ó, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Aqui dá para ver o entendimento, um desprezo total pela provisão do Senhor. Quando é que isso acontece? Quando você passa a murmurar por tudo. Você já não vai mais olhar a bondade do Senhor em nada, porque o que sobra para você, ou o que sobra na sua vida são as murmurações, as reclamações. Tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é motivo de reclamação. Você não consegue mais ter perspectiva de algo bom. Veja agora, nós estávamos dando oração aqui, eu queria vir pelo horário, mas estava tão bom. Por que eu vou reclamar se eu tenho a presença de Deus? Porque nós vamos reclamar se nós temos a presença do Senhor. E você sabe o que eu estou falando. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós estamos aqui, é o que a música fala, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu tenho para acrescentar quando a presença de Deus está aqui. E quando isso é real nas nossas vidas, não há espaço mais para reclamação. Só que você vê que o povo ele vem carregando uma cultura, e essa cultura que é do pecado, que pertence a este mundo. Se nós não eliminarmos as nossas vidas, nós vamos entrar nesse novo tempo da mesma forma. E isso é o motivo pelo qual muitas pessoas não mudam a estação, as pessoas permanecem no mesmo lugar. E talvez você possa falar assim, será que Deus não quer fazer? Ele quer fazer, mas talvez você é que não queira mudar. Só que essa mudança não se dá por um sermão maravilhoso, ou por uma pregação que vai encher os seus olhos aí, que você vai sair alegre comigo, não. A pregação ela tem que ser tão forte que você precisa sair triste com você mesmo. Porque a palavra do Senhor precisa trazer mudança nas nossas vidas. Uma transformação que ela acontece dia após dia. Até que eu e você nós possamos nos tornar na varonilidade perfeita. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Então poderia muito bem chegar aqui e fazer uma piada, contar aqui, às vezes eu até me esforço, ninguém ri, está tudo bem. Para o pregador a melhor coisa que tem é ter a reciprocidade. Para quem está aqui, você dá um amém, eu vou pular, nada contra quem faz, é maravilhoso até. Mas a pregação, ela não mudar a sua vida, se a palavra do Senhor não transformar algo aí, a gente vai continuar mudando a estação, mas permanecendo no mesmo lugar.
Assim como esse povo aqui e mais. Pessoas foram mortas porque elas rejeitaram o maná, a provisão do Senhor. Agora, precisamos ver se nós de fato temos valorizado aquilo que Deus tem nos dado, ou se de uma certa forma a gente tem rejeitado também a provisão do Senhor. Jimmy Swaggart diz assim: aceitar os dons da mão abundante do Senhor e ainda assim buscar os próprios deleites traz a morte espiritual. Sabe o que ele está falando? Você recebeu uma porção do Senhor e ainda buscar aquilo que é satisfatório ao seu coração vai trazer morte espiritual. Quando você passa a caminhar com o Senhor, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas, elas ficaram para trás e Deus está fazendo algo novo todos os dias em nós e através de nós. E você precisa se encaixar nessa realidade. Por isso, para esse novo tempo, não rejeite a provisão de Deus. Para este novo tempo, não permita que a murmuração e as reclamações encontrem espaço em seu coração. No capítulo 12, você vai ver mais uma característica do povo, que fez com que eles chegassem no lugar de contemplação da promessa do Senhor e não confiassem na palavra de Deus. O capítulo 12, eu vou só falar aqui para a gente ganhar tempo. O capítulo 12 vai falar que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começam a questioná-lo, se de fato Deus só falava com ele. Começa a colocar a liderança de Moisés em xeque. A Bíblia fala que ele escolheu a mulher cuxita, tomou para si. Daqui a pouco, seus irmãos começam a falar: porventura o Senhor só fala por esse Moisés aí? Rebelião. Não pararam para perceber que esse Moisés aí foi aquele que Deus quis usar para conduzir o povo na saída da escravidão do Egito. E aí Deus fala assim: chama eles para fora. Capítulo 12, depois você lê e fala assim: Arão e Miriam, vem cá, Moisés. E ele fala assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu tenho alguma coisa para falar com algum profeta, através de sonhos, eu falo com ele. E eles entendem algo e assim eles seguem. Com Moisés não. Com Moisés eu falo face a face. E aí o versículo vai seguir e diz que Miriam, depois que Deus falou isso, a Bíblia fala que essa mulher ela ficou leprosa. Teve que ficar fora do arraial por um determinado momento. Porque a rebelião também não pode fazer parte, não pode estar no nosso meio. Só que para esse novo tempo, como eu falei, talvez não, você não vai ver inimigos de grande estatura nesse novo tempo. Você não vai ver isso agora, fisicamente falando. Mas talvez alguns sentimentos de rebelião, de murmuração, de contrariedade vai brotar no seu coração. E tudo isso é um gigante que quer fazer com que você permaneça no mesmo lugar. Uma vez que Deus está nos impulsionando para algo novo, para que eu e você possa ver algo novo, uma nova estação, novas possibilidades, novas escolhas, baseado na palavra do Senhor, na vontade de Deus para mim e para você. Só que aí nós chegamos no capítulo 13, 25 diz assim, verso 25 do capítulo 13: ao cabo de 40 dias, os homens ficaram lá, olhando a terra, espiando a terra. Eles caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Veja bem, eles estão retornando. Eles viram aquilo que era bom, eles provaram da terra, eles provaram a terra, olharam a terra, pisaram na terra, possivelmente. E a Bíblia fala que quando eles chegam, eles estão chegando, o pessoal se reúne lá, eles entregam o fruto da terra. Eles estão entregando a prova visível de que a terra era boa. Porque a Bíblia fala que eles trazem duas pessoas para trazer um cacho do fruto, grande fruto. Eles estão vendo, está vendo ali a matéria da terra. Você vê que em nenhum momento, pelo menos biblicamente falando, a Bíblia não vai falar que os caras falam: caramba, olha só, ninguém ficou espantado, porque nem deu tempo. Porque eles vão seguindo e falam assim: ó, um relato a Moisés: nós somos a terra que você nos enviou. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Ponto. Essa é a terra.
essa é a terra, acabou com provação. Não que eu precise, a Bíblia fala que bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Mas eles agora eles visualizaram a terra. A terra é boa, mana leite e mel. Olha o fruto aí, estou te entregando. Sabe quem prometeu? É aquele que abriu o mar vermelho onde eles passaram. Não precisava de prova, mas aí está aí as provas. Então eles falam, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Este é o fruto dela. E eles começam a trazer as dificuldades. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, vai falando dos povos ali. E isso foi o ponto, esse relato, na verdade, bagunçou todo o arraial. Geralmente, quando nós falamos isso aí, lá em Deuteronômio também tem essa passagem, você vê que, a gente vê que o povo se rebelou, como você bem sabe. 10 homens ali, eles não confiaram na palavra do Senhor. Esses 10 homens, eles foram responsáveis por deixar toda aquela geração adulta para trás, e eles não contemplaram a terra, não entraram na terra, com exceção, Caleb e Josué. Só que o texto vai falar também, lá em Números você consegue ler isso, que as pessoas queriam apedrejar Moisés. Tamanho medo, indignação, murmuração, rebelião que esse povo se encontrava naquele momento. Por isso que eu fiz questão, a Bíblia é muito clara, deixa alguns capítulos antes, vai mostrando cada passo, cada característica, aquilo que eles carregam, porque lá na frente não dá para entrar nesse novo tempo e estação com as coisas que nós carregamos do passado. Até que 2 homens ali falam, não, como pão, nós vamos devorar os inimigos dessa terra. Por isso que eu falei para você, às vezes talvez alguém queira justificar, os caras viram gigante, nunca viram na vida, possivelmente esses caras, mas havia uma diferença num grupo maior e um grupo menor. E todos ali viram a mesma coisa, provaram da mesma coisa, mas o grande diferencial é o quanto você confia no Senhor, o quanto você tem entendimento de quem Ele é, o tanto que você pode, de fato, daquilo que você tem vivido com Deus, das experiências que você tem, sabe que aquele que fez tudo que você tem vivido, Ele é fiel para cumprir a promessa até que Ele venha. E é isso que nós precisamos para esse tempo, para essa estação, confiar no Senhor. O verso, capítulo 14, 5 e 9 diz assim, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué e Caleb, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Sabe o que você tem a partir de agora? 2 opções. Ou você confia no Senhor e vive aquilo que Ele tem para você, ou você vai permanecer no mesmo lugar, entra estação, sai estação, entra ano e sai ano, e você permanece no mesmo lugar. É o mesmo Deus que quer operar no meio de todos, mas em todos confiam nesse Deus. Por isso a rebeldia ela não pode encontrar espaço nos nossos corações. É por isso que lá na frente você vai ver que a Bíblia fala, se você pode guardar algo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, não permita que essas coisas encontrem espaço aí, porque isso é um problema a longo prazo. E eles seguem assim. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nulo dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente Ele vai falar aqui, deixar bem claro. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenha medo do povo dessa terra. Porque como pão os podemos devorar.
A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que esses 2 homens tinham? Por que os outros 10 não tiveram o mesmo posicionamento? Não tiveram a mesma postura? Não confiaram no Senhor? Se você parar para pensar numa lógica, de tudo aquilo que eles viveram com Deus, depois a palavra de confirmação da terra, era só questão de tempo e o próprio Deus abrir as portas para que eles pudessem adentrar e viver naquela terra boa, na terra farta que o Senhor prometeu a dar ao seu povo. Para finalizar, por conta da hora, eu ficaria aqui mais tempo. O problema sempre será você dar espaço para aquilo que é aparente. Eu comecei aqui citando, coloquei aqui José, porque ele participa desse momento aqui de uma forma inicial. E eu lembrando aqui, se você parar para ouvir, para ler a história dele, parar para analisar a história de José, você vai ver que ele não cometeu nenhum erro. Ele saiu da sua casa para obedecer no seu pai, para trazer um relatório aos dos seus irmãos, que estavam cuidando do rebanho do pai, uma terra um pouco mais distante. A Bíblia fala que quando ele está chegando, seus irmãos, eles colocam ele num buraco, rasga as roupas, bala de sangue, manda para o pai, diz que morreu, vende ele vai escravo agora para o Egito. Chega no Egito como escravo, saiu da sua casa livre, chegou no Egito como escravo. Daqui a pouco você vê que o comandante de Faraó compra ele. E ele agora passa a trabalhar na casa de Potifar. E pelos relatos bíblicos, a história nos mostra que esse homem ele foi excelente em tudo, mesmo não olhando para as circunstâncias que ele precisou ser submetido. Se você parar para analisar, em todo o tempo Deus foi preparando ele para aquilo que Deus já tinha falado para ele através de um sonho. Se você não souber da história, depois você procura, você vai ler bem legal a história. Daqui a pouco esse homem, ele está lá, a Bíblia vai falar, vai pontuar, Deus era com ele, em tudo Deus abençoava ele, o Potifar prosperava por conta de José. Josué não só era abençoado, como ele era um agente abençoador, aonde ele chegava as coisas aconteciam. Daqui a pouco ele vai parar na prisão. O que ele fez? O certo, ele correu da mulher do seu senhor, que queria ter algo com ele. Ela ficando com sua capa, ele foi para lá. Daqui a pouco ele está preso. Na prisão ele começa a ser excelente no que ele fazia. Mais uma vez, a Bíblia fala, o Senhor era com ele. Tamanha excelência desse homem que a Bíblia conta que o carcereiro deixava tudo com ele. José, toma conta aí, eu vou descansar. E ele fazia tudo da melhor maneira possível, mesmo novamente não tendo feito nada que o levasse para aquela condição. Daqui a pouco ele vai, revela o sonho, ele vai parar na prisão, onde ficavam os servos do faraó. Ele daqui a pouco vê 2 homens lá, o copeiro, o chapeiro lá, o padeiro. Eles estão perturbados lá, sonharam, cada um teve seu sonho. A Bíblia fala que José, olhando aquilo, trouxe, revelou o sonho para aqueles homens. A Bíblia fala que da forma que ele falou, aconteceu, um morreu, o outro foi restituído. Ele pede, lembra de mim quando estiver lá. A Bíblia fala que 2 anos se passou, ele continuou lá, dando o seu melhor, esquecido, sem nada ter feito, até que um dia ele pudesse estar na frente do faraó, e depois estar comandando todo aquele território. E aí a gente vai chegar aqui nessa história de uma forma bem acelerada. O que é que José nos mostra? Se você parar para olhar para aquilo que é aparente, existe um grande risco de você permanecer ou voltar para trás. Mas se você continuar confiando na promessa que Deus falou sobre você, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso, nesse novo tempo e nessa nova estação, o que você precisa é confie no Senhor. Se você me permite aqui uma frase ou uma palavra, confie. Como frase, confie no Senhor, independente do que aconteça.
Não permita que a rebelião, que a murmuração, que os problemas ou os gigantes, eles tentem atrapalhar você. Uma vez que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E para esse novo tempo, para essa nova estação, o que você precisa é confiar no Senhor. Como Josué e Caleb fala, o Senhor é conosco, não tem mais. Fecha teus olhos aí no teu lugar. A responsabilidade é nossa, de permanecer confiando no Senhor, não olhar para as circunstâncias, mas ter como fundamento a palavra do Senhor, com a certeza de que o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Nós vamos encerrar esse culto com adoração. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas quando nós adoramos ao Senhor, quando você entra no lugar de adoração, no ambiente de adoração, você começa a ver que já não há mais espaço para reclamações, murmurações, já não há mais espaço para o medo. Porque em meio aos louvores ali, Deus, Ele se faz presente, é o que a palavra nos ensina. Quando você adora ao Senhor, quando você começa a liberar palavras ali, você está declarando a sua confiança em Deus, o seu temor a Ele. E você entra num lugar tão maravilhoso, num lugar tão renovante, que a partir daí você começa a sentir a presença de Deus e você sabe, Deus é aquele que me fortalece. Você começa a ver que muito melhor do que estar murmurando, reclamando porque aquilo não aconteceu, porque as coisas ainda não deram certo para você, é continuar adorando ao Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que só a graça dEle nos basta. Muito melhor do que estar arrumando confusão um com o outro aqui, porque tinha que ser do seu jeito, porque não, estar na presença de Deus. Deus, só a tua presença me basta, nesse novo tempo, nessa nova estação, eu quero mais do Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero que o Senhor me leve a lugares que eu não fui ainda com o Senhor, eu quero que o Senhor me leve a um nível de maior intimidade, eu quero provar, Deus, de novas experiências. Não importa o que aconteça, o que eu quero é a tua presença, o que eu quero é a tua glória. Eu estou aqui e preciso mais e mais da provisão do Senhor. Não me importo com as coisas que ficaram para trás, eu continuo seguindo, buscando a tua presença, buscando aquilo que o Senhor Deus tem para mim nesse novo tempo, nessa nova estação. E eu faço isso em adoração, eu faço isso em temor, eu faço isso desejando cada vez mais a sua presença. Por isso, se você puder, adore ao Senhor a partir de agora. Nós vamos encerrar esse culto entregando a melhor adoração ao Senhor, entregando as nossas palavras verdadeiras a Ele. Nós vamos declarar, nós precisamos do Senhor, nós confiamos no Senhor. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer, mas não nos deixe fora daquilo que o Senhor tem para fazer nesta terra e neste tempo. O nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas, cadeias e cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está o teu nome falível. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima, acima, acima. Imutável, imutável, ele é perpétuo, perene, como um trovão, impetuoso poder. Que venha, nós proclamamos, poderoso, poderoso, como um trovão, como um trovão, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, nós proclamamos, nós proclamamos, que venha, o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois Deus, e tua é a glória, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pois Deus é o reino, teu é o poder e tua pra sempre, pois Deus e pois Deus é o reino, Deus é o poder. Ele mandou na você, queria na você. Ele mandou na você, pois Deus
há poder, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, há poder em seu nome, Jesus. É isso que nós precisamos, Deus, a tua presença. O que nós precisamos é mais do Senhor em todo o tempo. As coisas aqui da terra, elas são apenas complementos que, no final das contas, o teu ou não vai ser o fundamento principal, porque o fundamento verdadeiro é o Senhor. Por isso Deus continua nos movimentando, continua Deus nos direcionando. E como igreja nós possamos alcançar o favor do Senhor. Onde o Senhor nos presenteia, Pai, com a tua glória, com a tua manifestação, com a tua presença. Que vai fazer com que nós possamos de fato avançar para vivermos aquilo que o Senhor Deus tem para nós, é a tua presença nos conduzindo a cada passo para onde o Senhor deseja nos levar. Por isso que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Eu não estou falando que o motivo pelo qual isso possivelmente acontecerá não é pelos bens materiais ou pelos benefícios que você vai atrair aqui nessa terra, mas é pela provisão do Senhor todos os dias da sua vida. Por isso, não permita que as murmurações, as reclamações encontrem espaço na sua vida, mas dê liberdade para que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir você a cada dia. Como a canção fala, não tenho que muitas vezes o que falar e fazer quando Ele vem, mas que Ele venha, que você se mantenha nesse lugar. Que o Senhor encontre em nós um povo que anseia pela sua presença. Que Deus encontre nesse lugar fome e sede pela presença do Senhor. Que os nossos ajuntamentos aqui nas reuniões de quinta, domingo, outras quaisquer, seja com o intuito de adorar o Senhor. Porque assim sendo, o céu sempre estará aberto e a movimentação do alto estará no nosso meio. Por isso se apegue na palavra do Senhor para esse novo tempo e estação. A palavra do Senhor vai falar que Deus, então Ele fala para Deus, vê uma murmuração do povo. Então Ele, na conversa com Moisés, Ele fala que vai trazer carne para o povo. E aí Moisés olhou aquele povo e viu como é que vai acontecer isso. O Senhor vai falar, porventura meu braço encurtou. Você vai ver que Ele vai falar, porventura não estou no controle. Porventura eu mudei. Eu não posso fazer novamente. Eu não posso fazer de novo. Eu não posso fazer no tempo rápido. Eu não posso fazer no tempo que se faz hoje. Eu não posso fazer nessa estação. Talvez algumas coisas tenham perturbado você até aqui, mas deixa eu falar algo para você. Não perca tempo murmurando, reclamando ou desconfiando do Senhor, mas gaste tempo na presença do Senhor. Você vai ver o renovo que é, o fortalecimento que é. Certamente no tempo recorde você será uma nova pessoa. E isso não se dá
por vontade dos outros, mas se dá pela presença do Senhor e por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Por isso que nesse novo tempo e estação, busque a presença do Senhor como nunca antes. Deseje a presença do Senhor como nunca antes. Clame como nunca antes. Obedeça como nunca antes. Esteja disponível como nunca antes. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. A geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração, a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixa perder a tua glória, não nos deixa sair. Sem ti não irei, e não nos deixe ir a tua. Se você puder, aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Há um povo que anseia pela tua presença e deseja mais o Senhor. Por isso Deus nos conduz nesse novo tempo. Que os nossos ouvidos sejam abertos para te ouvir, que os nossos olhos abertos para te ver, e o nosso coração, Pai, com as expectativas do Senhor em todo o tempo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra e por esse culto. Acima de tudo, pela tua presença, Pai. Continua nos conduzindo, Pai. Continua conosco, pois nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Se você puder, pega na mão do irmão aí do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia vai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixa a tentação, mas livra-nos do mal. Levanta a mão direita bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você prove de experiências marcantes com o Espírito Santo de Deus nesse novo tempo, nessa nova estação. E que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Vai debaixo de paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Aplaude mais uma vez ao Senhor. Aleluia! Consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos.
realizado.